Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 90 e para esse episódio aqui eu vou trazer um tema para vocês que me chama muito a atenção no consultório nos últimos meses, pela quantidade de pacientes me perguntando a respeito do óleo de semente de abóbora. Muitos e muitos pacientes com problema prostático já chegam no consultório usando esse tipo de medicamento, desse natural, né, esse fitoterápico, e isso me chamou bastante atenção, já que eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, nem na minha formação como urologista, e quando a gente não ouve falar, antes da gente criticar, a gente tem que ir atrás e estudar. Então, no episódio de hoje, eu vou falar tudo para vocês do que eu achei, de embasamento de literatura, e como é que a gente pode usar o óleo de semente de abóbora para melhorar a saúde masculina, especificamente em relação aos problemas da próstata. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast. Tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito baixado, muito ouvido, já que trata a respeito de um assunto que afeta grande parte dos homens, que é a doença prostática benigna, né, a hiperplasia prostática benigna. Antes, como é de praxe, antes de iniciar o episódio, eu queria fazer alguns agradecimentos, principalmente as pessoas que têm interagido nas redes sociais, com foco maior no Instagram, mas também dentro do meu site, o Júlio César, a Ionete, José Lago e a Lara. Muito obrigado aí por ter interagido, elogiado os vídeos no Instagram, feito perguntas, e deixar também o meu agradecimento à Adriana, que sempre elogia nas redes sociais, já é uma paciente minha, a Edna, ao Alex Pereira e ao Luiz Roberto, também pessoas que têm interagido com a gente pelas redes sociais. Como também é de praxe, antes de passar para o episódio na íntegra, eu vou falar a frase do episódio. E o autor dessa frase que eu escolhi é nada mais, nada menos que Hipócrates, né, o médico grego, que é considerado o pai da medicina ocidental. E a frase do Hipócrates que eu trouxe para vocês é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ou seja, saídas naturais, se alimente direito, né, para que você não fique doente e continue se alimentando bem, e para que esses alimentos sirvam não só para manter a saúde, como para tratar eventuais doenças. E essa frase tem tudo a ver com o episódio de hoje, já que a gente está falando de um remédio natural, que é a semente de abóbora ou o óleo de semente de abóbora. Por que o brasileiro gosta tanto de remédio natural? É difícil dizer isso, mas com certeza tem um pouco da nossa origem, né? Da nossa origem da Europa e dos próprios índios do Brasil, né? Quantos e quantos medicamentos naturais, né? Coisas da natureza que os índios não usam para se tratar. E o brasileiro adora uma coisa alternativa. A gente não sei exatamente a origem, mas isso eu tenho certeza, tá? Muitas pessoas buscam ações milagrosas, naturais, só que a gente não pode esquecer que tem muita coisa da natureza que nos faz mal. E não que tudo que seja natural seja ruim, mas a gente tem que sempre ter uma visão crítica
E não é só porque a gente chama de natural que aquilo não pode nos fazer mal. No consultório, até quando os pacientes insistem muito em argumentar que é natural, 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 a gente fala, eu sempre cito, olha, tem um monte de veneno na natureza que a gente pode encostar, se picar com uma aranha, com uma cobra, alimentos que a gente tem que tomar cuidado para não ingerir, para não ter problema gastrointestinal ou mesmo alimentar, que são naturais. E a gente tem que lembrar que a imensa maioria dos medicamentos que a gente usa, eles se basearam em algum componente da natureza. Alguma coisa foi estudada a fundo e ali se tirou o extrato daquele nutriente ou daquele medicamento, e isso foi usado para a produção de alimentos, de medicamentos industrializados. A gente não pode esquecer que a indústria farmacêutica usa muito esses artifícios, né? E que a indústria farmacêutica, tanto no Brasil quanto no mundo, lógico que tem as suas peculiaridades, mas eles são obrigados a passar por um crivo de aprovação dos medicamentos que é extremamente rigoroso hoje. Tem exceções? Tem, mas não é a maioria, né? A maioria dos medicamentos, tanto pelos órgãos regulatórios americanos, como o FDA, como o brasileiro, que é a Anvisa, né? E o Inmetro para produtos, existe um crivo muito grande para que as coisas cheguem no mercado. Não só para que não nos faça mal, mas para que tenha comprovação científica. Então é muito fácil hoje você pegar alguma coisa da natureza e colocar para vender de forma irregular, porque você não tem que passar por esse crivo, né? E esse crivo demanda tempo, demanda estudo, demanda contratação de empresas, de médicos, de farmacêuticos. Então, os medicamentos para chegar no mercado hoje, eles precisam passar por um grande crivo. E só fazendo um parênteses aqui, tudo que eu vou discutir aqui nesse episódio não é nenhuma recomendação de uso, tá? Que realmente o assunto me chamou a atenção no consultório e eu queria trazer essa visão de minha visão para vocês. Além disso, antes de passar para os 4 estudos que eu queria discutir com vocês aqui, que eu trouxe, na verdade são mais de 4, mas eu vou resumir em 4 pontos, é que existe um efeito na medicina que chama efeito placebo. O que é o efeito placebo? Quando eu dou um remédio para uma pessoa e a pessoa realmente acredita que ela está tomando o remédio, que aquele remédio vai fazer bem para ela, mesmo que eu dê farinha para essa pessoa, tem de 10 a 20% de chance dessa pessoa melhorar. Na verdade, para cada 100 pessoas que a gente dá o remédio que é o placebo, de 10 a 20%, ou seja, de 10 a 20 pessoas dessas 100 vão sentir melhora nos sintomas, mesmo não estando tomando nada que tenha um princípio ativo, estando tomando só farinha. Então, esse efeito placebo é importante da gente conhecer. Por quê? Porque não adianta a gente só fazer teste dos remédios, né, esperando sem comparar o remédio com outra coisa. Lógico que primeiro vem os testes de segurança para ver se não vai fazer mal para ninguém, mas na sequência você fazer uma série de casos para ver se o remédio melhorou o sintoma dos pacientes é um estudo que pode ser feito, é um estudo que serve para sinalizar outros estudos posteriores, mas a gente tem que lembrar que o que a gente pode estar encontrando ali de resposta positiva naquele estudo pode ser tudo devido ao efeito placebo, já que mesmo se eu tomar farinha, tem 10 a 20% das pessoas que melhoram nos sintomas, então o ideal é que eu compare as pessoas tomando o medicamento que eu quero testar com algum outro tipo de medicamento, pode ser o próprio placebo, né, para fazer esse tipo de comparação, e é assim que a gente chegou nesses números, né, quando começou a se testar remédio com princípio ativo contra pílulas de farinha, que não tinham nenhum princípio ativo, 20% das pessoas nesse grupo que tomou farinha melhorava dos sintomas de várias doenças. Isso não tem uma doença específica, não estou falando especificamente da próstata, tá? Então é importante que os estudos sempre avancem para que se cheguem em estudos de alto nível de evidência,
estudos fase 3, que a gente chama de prospectivos, randomizados, em que se compara aquela medicação nova, aquele medicamento que a gente está testando, com algum medicamento que já existe e tem bons resultados, de preferência um medicamento que é considerado o padrão ouro, ou seja, um medicamento que já é usado como melhor resposta para o tratamento daquela doença. E é por isso que eu vou discutir aqui esse episódio em 4 etapas, tá? Eu vou trazer para vocês, em primeiro, alguns estudos que eu vou basicamente resumir para vocês, que explicam o racional do uso da semente de abóbora para a doença de próstata, né? Da onde que saiu essa ideia. Segundo, eu vou trazer para vocês os dados de um estudo em que a semente de abóbora foi usada numa série isolada de pacientes, que é bem isso que eu falei para vocês agora, que não é o ideal de ser feito, mas é um estudo mais antigo e um dos primeiros que saíram, tá? Depois, eu vou trazer para vocês dados de um estudo em que a semente de abóbora foi comparada com o placebo, né, que é um passo a mais. E, finalmente, o último estudo comparou a semente de abóbora com o padrão ouro para tratamento de sintomas prostáticos, que é o alfa-bloqueador, a tansulosina, tá? Então, vamos falar primeiro, e no final eu vou fazer uma reflexão minha, tá, sobre o assunto aqui, passando para vocês a minha visão. Por que o primeiro estudo que eu vou discutir, na verdade, é uma discussão de vários estudos, por que a semente de abóbora, o óleo de semente de abóbora, teria efeito benéfico para pacientes com doença prostática benigna? A principal ação que é atribuída ao óleo de semente de abóbora é uma ação muito semelhante aos inibidores da 5-alfa-redutase, a exemplo da finasterida e da dutasterida, que são remédios que a gente usa para tratar HPB mesmo. Então, a 5-alfa-redutase é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E é a dihidrotestosterona que tem a ação de aumentar a proliferação celular dentro da próstata. Então, quando a gente usa a finasterida ou dutasterida para inibir essa enzima, eu impeço essa transformação de testosterona em dihidrotestosterona. Então, eu inibo o crescimento da próstata. E a principal ação que a maior parte dos estudos comenta é uma ação parecida com essa do óleo de semente de abóbora, principalmente pelos fitosteróis, né, que são uma substância que tem dentro do óleo de semente de abóbora. Então, essa substância diminuiria a expressão da 5-alfa-redutase. Então, regularia para baixo essa cascata, então teria menos testosterona sendo convertida em dihidrotestosterona. E com isso inibiria o crescimento da próstata ou até diminuiria o tamanho da próstata. Outros estudos sugerem que o óleo de semente de abóbora tem características anti-inflamatórias, e a gente sabe hoje de diversos estudos de bancada que a hiperplasia prostática benigna ela tem uma relação na cascata inflamatória. Então, o óleo de semente de abóbora diminuindo a inflamação por vários caminhos ajudaria nisso. Outro mecanismo de ação seria um efeito diurético do óleo de semente de abóbora por conta da concentração de ácidos graxos, né, que tem no óleo de semente de abóbora. E uma quarta ação seria no controle da apoptose dentro da próstata. O que é a apoptose? É a morte celular. Então, o óleo de semente de abóbora ajudaria, com uma cascata aí de eventos, a aumentar a apoptose e com isso diminuiria a proliferação celular e diminuiria o tamanho da próstata. Então, esses são os 4 principais mecanismos aí possíveis que vêm sendo estudados nos estudos de como o óleo de semente de abóbora pode influenciar no aumento ou não da próstata e, consequentemente, na diminuição dos sintomas. Então, vocês podem ver, quando eu li esses estudos, eu fiquei surpreso, porque realmente tem várias formas em que essa medicação natural pode mesmo ter efeitos muito parecidos com outros medicamentos que a gente já usa, que são medicamentos amplamente disponíveis e testados no mercado, como a própria finasterida ou dutasterida, como eu já comentei. Então, esse é a primeira parte de estudos que eu queria trazer para vocês, para mostrar que sim, tem um embasamento para o uso do óleo de semente de abóbora.
mas nem tudo que tem embasamento se reflete na parte clínica. Às vezes na teoria é lindo, nos testes em animais, né, todos esses estudos que eu comentei com vocês é tudo teste em animal, não é nada teste em humano, mas quando às vezes a gente passa para o ser humano, isso não vira uma realidade, não se reflete na parte de sintomas, e a gente não pode extrapolar isso para o ser humano. Então, qual é o primeiro estudo em seres humanos que eu queria trazer para vocês? É um estudo libanês publicado em 2020, numa revista que chama Advances in Urology. O principal autor foi o Eli Nemer, tá? Ele testou o Novex, que é uma concentração, um complexo, né, nutricional que tinha 550 miligramas de extrato de semente de abóbora. Mas não era só isso, tinha também isoflavoide 50 miligramas e cranberry 50 miligramas. E eles usavam 2 tabletes por dia. Esse estudo incluiu 140 pacientes acima de 40 anos, que é a época que tem mais hiperplasia benigna, com ou sem uso prévio de alfa-bloqueador ou sem remédios. Então o paciente já podia ter usado, mas não poderia estar usando na hora do estudo. Não incluiu pacientes com sintomas graves, né? Tem aquela classificação que a gente chama de IPSS, que é a classificação de sintomas prostáticos. E o que eles viram nessa série de pacientes? Que o basal, os pacientes tinham um IPSS de 15, que é um IPSS considerado como sintomas moderados, tá? Isso caiu para 11 e depois para 9. Então, houve sim uma melhora significativa na redução dos sintomas. Além disso, houve também uma melhora na qualidade de vida, que é um outro questionário que a gente faz, e uma melhora também no questionário de função erétil sexual. E melhor de tudo, sem efeitos colaterais. Então, esse foi um dos primeiros estudos que realmente mostrou que pode ser que o óleo de semente de abóbora tenha um benefício nos sintomas dos homens. Quais são os problemas desse estudo, como eu já comentei alguns deles? Primeiro, não tem um grupo controle, né? Você não comparou esse grupo com outro grupo. Então, lembra que tem aquele efeito placebo. Será que tudo que a gente observou aqui de melhora dos sintomas foi efeito placebo ou foi o remédio mesmo? E o outro grande problema desse estudo é que ele não mediu o valor do PSA antes e depois do tratamento, ele não mediu o fluxo de urina e o resíduo pós-miccional, ou seja, será que está facilitando ali a eliminação da urina? O paciente está urinando com jato mais forte, está sobrando menos urina na bexiga no final da micção. E por fim, outro problema desse estudo é que o segmento é muito curto, né? Foram poucos meses de segmento, menos de 6 meses. Então, lógico, teve efeitos benéficos. Esse estudo mostrou que realmente a gente tem que melhorar os estudos e progredir com estudos de maior nível de evidência para analisar se a semente de abóbora pode ou não ser usada para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Então foi um estudo positivo, mas é um estudo que só mostra para a gente que o assunto tem que ser melhor estudado. O próximo estudo, então, já deu um passo a mais. Esse terceiro estudo é um estudo alemão, que foi publicado logo depois, que incluiu homens de 50 a 80 anos com hiperplasia prostática benigna, sem tratamento nos últimos 6 meses. O paciente podia até ter tomado já remédio, mas tinha que estar mais de 6 meses sem tomar remédio. O IPSS, aquele questionário de sintomas, tinha que ser de 13 a 19, ou seja, não poderiam ser pacientes com sintomas muito baixos, mas também não poderiam ser pacientes com sintomas graves. E outro critério de inclusão nesse estudo que é muito interessante é que o fluxo urinário dos pacientes tinha que ser obrigatoriamente abaixo de 12 ml por segundo, comprovando que o fluxo urinário era baixo mesmo. Então, isso é um fator positivo desse estudo que não foi avaliado no estudo anterior que eu descrevi para vocês. Eles davam 10 gramas da semente de abóbora, tá? Ou 2 cápsulas de extrato de semente de abóboras. E os pacientes eram avaliados mês a mês.
E eles compararam essas duas formulações do semente de abóbora com um grupo placebo. Então vejam, aqui já é um estudo com um passo a mais. Além de comparar duas formulações diferentes de semente de abóbora, eles compararam sim um grupo placebo. Para quê? Para ter certeza que o efeito que eles estão observando, seja ele positivo ou negativo nos grupos tratados com o medicamento, com a semente de abóbora, que esse efeito não seja só pelo efeito placebo. Eles têm um grupo controle que está a turma recebendo placebo para a gente fazer essa comparação. Esse estudo foi um estudo multicêntrico, foram 158 centros que incluíram pacientes e foram mais de 1.500 pacientes estudados. 418 pacientes receberam o extrato de semente de abóbora, 430 só a semente e 417 o comprimido de placebo. O IPSS diminuiu 5 pontos no extrato, 4 pontos no placebo e 6 pontos na semente. Olha que interessante, mesmo no grupo placebo, diminuiu 4 pontos de IPSS. Lógico, 4 pontos não é muita coisa, mas também não é muito menos do que os 5 pontos do extrato e os 6 pontos da semente. E o volume da próstata e o resíduo pós-miccional, que foram avaliados antes e depois do tratamento, eles não se alteraram e não foram diferentes entre os grupos. Então, apesar daquele estudo inicial que eu descrevi para vocês, em que eles tinham só um grupo único, aquele estudo libanês, que tinha mostrado melhora, esse estudo aqui foi um estudo negativo. Eles não conseguiram achar, eles acharam uma melhora em relação aos sintomas, né? Mas essa melhora também ocorreu no grupo placebo e não foi tão diferente assim do que no grupo que recebeu o extrato de abóbora e a semente de abóbora, né? 4 pontos de diminuição no placebo, 5 no extrato, 6 na semente de abóbora. E eles não conseguiram achar alteração no volume da próstata e no resíduo pós-miccional. Ou seja, apesar do remédio ter demonstrado uma pequena melhora nos sintomas, isso não se refletiu na parte anatômica e funcional, ou seja, a próstata não mudou de tamanho e não melhorou o esvaziamento da bexiga. Então isso aqui eu já considero um estudo que fala contra o uso, né? Um estudo de melhor nível de evidência, não é ótimo, mas é um estudo que não demonstrou resultados muito bons a favor do uso da semente de abóbora. Bom, vamos então agora para o último estudo que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu vou comentar esse último estudo e esse estudo também referencia um quinto estudo. Então, esse último estudo é um estudo iraniano, publicado em 2021 no BMC Urology, tá? Em que os autores, o Nikan Zerafatful, ele analisou de forma prospectiva, randomizada, 2 grupos. Os pacientes eram incluídos com hiperplasia prostática, um PSA abaixo de 10 e sem tratamento prévio, sem indicação de cirurgia. Eram programados mais ou menos 35 pacientes em cada braço, mas no final ele randomizou e um grupo recebeu a semente de abóbora, 360 mg por cápsula de 12 em 12 horas, o outro grupo recebeu a tansulosina, 0,4 mg por cápsula à noite, que é o jeito que a gente costuma usar esse alfa-bloqueador, que é a tansulosina, que é um remédio considerado padrão ouro para o tratamento da doença prostática benigna, como eu já comentei em outros episódios. Os pacientes tinham em média 63 anos, então aqui é uma população um pouquinho mais velha do que nos outros estudos, nesse estudo agora que eu estou comentando. O IPSS, né, o índice de sintomas de próstata basal nos 2 grupos foi igual, e com 1 e 3 meses teve uma redução significativa, tá, da basal para 3 meses nos 2 grupos. Então olha que interessante, os sintomas melhoraram sim no grupo tansulosina e no grupo semente de abóbora, mas no grupo tansulosina o IPSS caiu mais, 5,3 pontos contra 3,2 pontos no grupo no semente de abóbora. Mostrando aqui que em relação àquele trabalho anterior,
o IPSS aqui melhorou, mas melhorou menos no grupo semente de abóbora. Talvez porque naquele trabalho anterior o segmento era de 6 meses. Então, pode ser que esse trabalho aqui tenha sido curto, como eu vou comentar mais para frente. Em relação à qualidade de vida, a mesma coisa. Melhorou nos dois grupos em relação em 3 meses, estava melhor nos dois grupos em relação ao basal, tá? Mas, como achado negativo, o PSA e o volume de próstata não mudaram. Ninguém espera que o PSA e o volume de próstata mudem com o uso de tansulosina. E a mesma coisa aconteceu no uso de semente de abóbora. O uso de semente de abóbora não se mostrou benéfico também nesses dois sentidos. Inclusive, nos dois grupos até aumentou um pouquinho o PSA e aumentou um pouquinho o volume da próstata, de basal para 3 meses, mas isso não teve significância estatística. Então, a gente não pode falar que aumentou, na verdade, se manteve igual. Já o resíduo pós-miccional diminuiu um pouquinho nos dois grupos, né, o quanto sobra de urina no final da micção, mas também foi não significativo. Então, eu posso dizer que para esses 3 parâmetros, o PSA, o volume de próstata e o resíduo pós-miccional não se alteraram significativamente com nenhuma das duas medicações, nem com a tansulosina, nem com a semente de abóbora. E isso vai muito de encontro ao que já tinham estudos prévios com o uso de tansulosina, né? A tansulosina, teoricamente, não é para melhorar esses parâmetros que eu falei para vocês. Talvez melhorar um pouquinho o resíduo pós-miccional, mas não o PSA e o volume da próstata. Interessante, né? O que pesou a favor da semente de abóbora? Nenhum efeito colateral. Já a tansulosina, tontura em 6% dos pacientes, dor de cabeça em 3%, ejaculação retrógrada em 3% e algumas reações de eritema, algumas reações de tipo alérgica, raras no grupo tansulosina. Quais são os problemas desse estudo? Como eu já comentei para vocês, um N pequeno, né, menos de 40 pacientes em cada braço, diferente daquele estudo anterior que eram mais de 400 pacientes, e só 3 meses de seguimento. Outros estudos mostraram que a semente de abóbora precisa de um tempo um pouco maior para funcionar. E esse estudo, na discussão dele, ele comenta um outro estudo iraniano que usou o Prazosin, que é um outro alfa-bloqueador, e nesse estudo prévio iraniano, como diferença de resultado em relação a esse aqui, tanto a semente de abóbora quanto o Prazosin aumentaram o fluxo urinário, só que isso só aconteceu com 6 meses de seguimento, com 3 meses não. Bom, vou resumir para vocês o que fica de mensagem aqui e qual que é a minha interpretação, né? Por exemplo, esse último trabalho que comparou a semente de abóbora com a tansulosina. Puxem o que eu falei lá atrás para vocês. Se o mecanismo de funcionamento da semente de abóbora ele é muito parecido com a finasterida e dutasterida e não a semelhança de um alfa-bloqueador, eu não vejo nem muito sentido no estudo que compara, né? Lógico, é legal fazer estudo prospectivo randomizado com todos os critérios, como eu comentei para vocês, aí de alto nível de evidência, mas será que os autores estão considerando certo? A meu ver, não. Tá? Porque como o mecanismo de ação não tem nada a ver com o alfa-bloqueador, é que nem eu comparar a tansulosina com a finasterida. A gente já fez essas comparações no passado, não tem sentido. Se eu for comparar a semente de abóbora com alguém, eu tenho que comparar com a finasterida e a dutasterida. Então, qual que é a minha interpretação? Os estudos mostraram um pouco de melhora na qualidade de vida e nos sintomas prostáticos, isso é inegável, tá? E a gente vê isso na prática, que os pacientes, eles começam a tomar o remédio depois de 3 a 6 meses, eles sentem uma melhora importante nos sintomas, isso é, a meu ver, um pouco mais pronunciado do que o próprio efeito placebo, então não acho que é só efeito placebo, só que qual que é o nosso receio? Não adianta melhorar sintoma sem melhorar o funcionamento da bexiga em relação à próstata, porque senão eu fico melhor dos sintomas, mas a doença da próstata continua oferecendo risco à minha bexiga. Então, onde que eu enxergo o papel hoje na semente de abóbora? Se um paciente no meu consultório chega tomando esse tipo de remédio, eu não suspendo, já que tem vários estudos mostrando que mal não vai fazer,
Eu tento explicar que tem um mecanismo parecido com a finasterida do dutasterida, pelo menos a base fisiopatológica biológica, né, do remédio seria isso. E se eu for usar isso para tentar tratar meus pacientes, eu não vou usar isso no lugar do alfa-bloqueador, não tem sentido. Eu vou usar isso em associação com os alfa-bloqueadores. Principalmente para quem? Para quem eu já costumo usar a finasterida do dutasterida. Para quem que são preconizados esses remédios? Para pacientes que têm a próstata um pouco crescida, acima de 40 ou 50 gramas principalmente. Então, aquele paciente que não quer tomar a finasterida ou dutasterida porque tem efeitos colaterais, como, por exemplo, diminuição da libido, entre outros, mas o principal é esse, eu posso introduzir um alfa-bloqueador e se ele quiser tomar uma semente de abóbora, qual é o problema? Mal não vai fazer para ele, pelo menos é o que os estudos mostraram. Uma coisa interessante é que não teve muita análise aprofundada do efeito da semente de abóbora no PSA. Os estudos que avaliaram isso só tinham 3 meses de seguimento e não mostraram mudanças no PSA, diferente da finasterida do dutasterida, que fazem o PSA no sangue cair pela metade. Né? A semente de abóbora, o óleo de semente de abóbora não mostrou esse efeito do PSA no sangue, que, como eu sempre digo para meus pacientes, não é algo nem bom nem ruim, a gente só precisa saber que o PSA caiu por conta do uso do remédio e que aquele não é o PSA real do paciente, aquele é o PSA que é metade do PSA real do paciente quando ele usa finasterida e dutasterida por mais de 3 meses. Então é isso, acho que quer usar? Usa. Tem benefício nos sintomas? Aparentemente tem. Tem benefícios no funcionamento da bexiga, facilita o trabalho da bexiga, diminui a pressão que a bexiga tem que fazer para urinar, aumenta o fluxo urinário, diminui o tamanho da próstata? Aparentemente não. Tem estudos em animais em que se reduziu sim o tamanho da próstata em até 10, 15%, mas nos seres humanos isso não se mostrou viável, pelo menos com 3 a 6 meses de seguimento. Não consigo também entender que com mais tempo de seguimento o achado seria diferente. Acho que 6 meses está mais do que bom nesse tipo de estudo. Tá ok? Acho que eu passei aqui as mensagens principais. Então, quer usar semente de abóbora, usa, mas saiba que vai melhorar um pouquinho os sintomas, não vai melhorar tanto o esvaziamento da bexiga, nem o fluxo urinário do ponto de vista objetivo. Isso, lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de uso. Se você questionar o seu urologista a respeito desse assunto, é muito provável que ele se mostre cético, ele vai se mostrar cético, né? Não vai acreditar, já que esse tipo de recomendação não passa por nenhum guideline da urologia. Mesmo a gente que estuda bastante, eu nunca tinha ouvido falar direito nisso, tá? Eu posso usar a semente de abóbora para prevenir câncer de próstata? Não tem nenhum estudo nesse sentido, tá ok? Não dá para falar nada a respeito disso, nem para prevenir doença benigna. Se tem um papel, é no tratamento dos sintomas e quando eu uso hoje, eu uso muito em conjunto com a tansulosina, mas também não fico colocando na cabeça do meu paciente que ele tem que tomar o óleo de semente de abóbora ou comer o extrato de semente de abóbora, senão o tratamento dele não vai dar certo. Mais uma vez eu queria agradecer quem ficou comigo até o final do episódio aqui. Eu espero que muita gente ouça esse episódio para ter uma opinião um pouquinho mais embasada na literatura a respeito do uso desse medicamento natural. Lembrando que esse episódio aqui vai estar dentro do meu site no www.urologista.com.br/podcast/episódio 90. Lá vocês podem se contactar todas as minhas redes sociais, vocês podem deixar comentários, perguntas, por vocês que estamos aqui, e é sempre um prazer responder os questionamentos que as pessoas têm me enviado. Além disso, eu queria deixar o último recado. No próximo episódio aqui, o episódio que vai ser publicado no final de julho, tem um convidado muito especial e a gente vai falar tudo a respeito de biópsia de próstata, que é um tema que está bem alto aí e que todo homem que trata a próstata acaba encontrando aí, cruzando com esse tipo de tema que é
a biópsia de próstata? Preciso fazer antes de operar a próstata? Não preciso? Quando que eu preciso fazer? Como? Onde? Como é que eu diminuo a chance de complicação? Quais são as possíveis complicações? Como é que eu tenho que agir para não cair em nenhum problema infeccioso, de sangramento? Isso tudo a gente vai comentar no próximo episódio, no episódio 91. Então, não percam. Um grande abraço a todos e nos encontramos por aqui daqui a 2 semanas. Grande abraço. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.